Bom, e boa noite a todos. Espero que tiverem aí uma semana boa. Como que vocês estão? Todo mundo bem? Espero que estejam, né? Para a nossa próxima jornada aí de gravações. Bom, no nosso tema de hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre as emoções, mas antes de darmos início à nossa gravação de hoje, para quem não me conhece aí, meu nome é Matheus, né? Sou psicólogo. Eu vou estar aí conversando hoje com vocês sobre esse tema, né, de hoje. Bom, antes de darmos início a nossas gravações, eu gostaria de informá-los, né, que já foram gravados outros vídeos, né, para quem não assistiu, né, para quem está, esse é o primeiro vídeo, né, que vocês estão assistindo. Já gravei alguns outros vídeos, né, sobre a TCC, né, que é a terapia cognitivo comportamental, onde a gente explica um pouquinho, né, como é que a terapia cognitivo comportamental funciona, né. Não vou me estender tanto, aí quem quiser entender um pouquinho mais, né, dentro dessa abordagem em si, eu sugiro que vocês assistam os vídeos anteriores para vocês compreenderem, né, um pouquinho mais sobre esse canal, né, sobre esses vídeos que a gente está trabalhando. Bom, dando início, né, à nossa aula, vou trazer uma boa introdução, né, sobre as emoções, né. Pois bem, dando início, né, o que é emoção? Na sua cabeça aí, quando a gente fala assim, né, sobre as emoções. Pois bem, né, as emoções nada mais é, né, que uma importância, né, fundamental aí dentro da TCC, né, onde a gente trabalha bastante, né, com as emoções, trabalha bastante, né, com os pensamentos automáticos, que foram também os temas que a gente conversou nas aulas, na aula anterior, né, também em algumas outras aulas, quando a gente comenta, né, a conceitualização cognitiva, a gente comenta também um pouquinho sobre as emoções, né, sobre as respostas desses pensamentos automáticos, né. Mas como é que a gente poderia, assim, determinar, né, a funcionalidade ou determinar as emoções em si? O que é emoção? Emoção nada mais é, né, que é uma resposta, né, a um pensamento automático ou para TCC, né? Eu estou dando essas definições mais voltado para o que a TCC ela funciona, ela pensa, né? Claro que em outras abordagens, outras teorias, você tem uma determinação, uma determinologia diferente, né? Mas tratando em miúdos, né? Onde todas as abordagens, ela determina, né, as emoções como, né, uma resposta fisiológica, né? Onde interpretação, melhor dizendo, né, das nossas sensações, né, de como a gente está no dia hoje, né, atualmente, né, feliz, triste, chateado, raiva, né, tudo isso são emoções que a gente expressa, né. Como para a TCC, ela tem uma resposta, né, a uma decodificação do pensamento automático, resultado, né, do processo de decodificação dos nossos pensamentos automáticos, né? Pois bem, afinal, qual o objetivo, né, da TCC, qual o objetivo dos psicoterapeutas dessa abordagem em prestar atenção
em decodificar essas emoções, né? Pois bem, o principal objetivo, né, claro, né, sempre é ajudar os pacientes, né, mas também entender um pouquinho, né, sobre a sensação dos pacientes, para a gente poder, né, ajudar aí, principalmente quando os pacientes trazem, né, algumas emoções negativas, né, algumas tristeza, raiva, que a gente pode canalizar aí essas sensações, né? Então, ajudar, né, os pacientes, esse é o objetivo principal, né? Como eu já vim conversando com vocês, né, sentirem melhor, né, os pacientes começaram a se sentir melhor, reduzindo essa emoção negativa, aumentando a emoção positiva. Né, a emoção negativa, né, intensa, é dolorosa, né, e pode ser disfuncional, se interferir na capacidade do paciente para de pensar com clareza, resolver problemas, agir com eficiência ou obter uma satisfação. Tudo isso, né, podendo servir como obstáculo para atingir os seus objetivos dentro desse século terapêutico. Só um minuto. Pacientes, né, com transtorno psiquiátrico, por exemplo, em geral, né, vivenciam, né, uma intensidade de emoções, né, principalmente emoções aí, né, que a gente chama de emoções negativas, né, que podem parecer excessiva ou inadequada à situação. Abre, por exemplo, né, sentiu uma enorme culpa, né, e depois tristeza quando esqueceu de ir ao jantar na casa de sua filha. Aqui são exemplos, né? A gente também vai, ao longo dessa aula, trazer alguns exemplos, né, de emoções. Culpa, tristeza, tudo isso aqui é emoção, tá? É uma resposta, né, como a gente dá no slide anterior, uma resposta aos nossos pensamentos automáticos para TCC. É sempre importante a gente frisar isso. Ele também, né, se sentiu um pouco ansioso, também é emoção, ao ligar para o banco para retificar um erro, por exemplo. No entanto, né, a intensidade e a qualidade das emoções de Abe fizeram sentido, né, quando reconheci, quando o psicoterapeuta, né, nesse caso, reconheceu o quanto ele acreditava fortemente em seus pensamentos automáticos e crenças e o quanto mantinha firmemente certos valores. Além disso, né, é importante reconhecer as funções positivas da emoção negativa. A tristeza pode ser um sinal para suprir o que você percebe que está faltando na vida. A culpa pode motivá-lo a fazer o que é verdadeiramente importante para você. A ansiedade pode lhe dar ânimo para lidar com o desafio. A raiva pode fornecer energia para fazer a coisa certa na forma certa, a serviço dos seus valores. Né? Aqui a gente está, nesse slide esse aqui, a gente está botando as emoções aí, né, a tristeza, como um fator positivo, né, de a triste vão fortalecer para suprir o que tá faltando na vida. A raiva, questão de energia para os seus valores. Estou trazendo aqui, né, os pontos positivos, botando entre aspas, né, dessas emoções, né? Mas nem sempre a gente vê isso como um ponto positivo, né? Porque esses emoções negativas ela traz consequências, né, disfuncionais, digamos assim, para o paciente, né? Como, por exemplo, né, o paciente que sente sempre raiva, uma hora, né, a gente pode desmotivá-lo, né? Essa emoção pode desmotivá-lo a seguir, né, com sua vida, né, e, digamos assim, de modo funcional, né? Então, isso aí pode ser um percalço, né, no caminho
para chegar a um objetivo dentro da psicoterapia ou seguir, né, como eu falei anteriormente, funcional, o sujeito funcional. Né? Isso aí vai depender muito, né, das nossas crenças centrais, né, onde a gente está, o sujeito está preparado para enfrentar essas emoções, está preparado para superar essas emoções negativas, virar a chave, né? Estou sentindo tristeza, por que eu estou sentindo tristeza? Alguma coisa está faltando na minha vida, o que é? Então a gente ter essa inteligência, essa percepção, né, de estou sentindo isso, vamos mudar, né? Saber o porquê, né? E aí é uma das funcionalidades de a gente conseguir, né, aprender e conseguir botar em prática, né, a interpretação, né, dos nossos pensamentos automáticos. Né? Isso aí vai facilitar bastante para combater, não combater em si, né, mas para torná-los, né, mais funcional possível. O que eu espero de vocês nessa aula? Espero de vocês, né, que você entenda um pouquinho sobre as emoções, sobre a importância das emoções, sobre a gente conseguir uh, sentir, né, e questionar nossas emoções, do tipo, por que eu estou sentindo assim? Por que esse meu sentimento? Por que essa minha emoção? Né? O que está faltando para ter uma emoção mais positiva, digamos assim. E também que eu consigo responder, né, os seguintes questionamentos são pautas da nossa aula, né, desse capítulo. Né. Por aí, primeiro, né, como você identifica e fortalece suas emoções positivas. Segundo, como você ajuda o paciente a nomear suas emoções negativas. Terceiro, como você orienta o paciente a avaliar a intensidade das suas emoções. Quarto, em que aspectos os pensamentos automáticos são diferentes das emoções. Quinto, como o conteúdo dos pensamentos automáticos se encaixa na emoção. Sexto, né? Quando é aconselhável intensificar a emoção negativa. Sétimo, como você pode identificar e ajudar o paciente, né, a testar suas crenças sobre as emoções negativas. E por fim, né, que técnicas são úteis na regulação emocional. Pois bem, né, dando aí início, né, da nossa conteúdo que a gente vai conversar, já feito aí uma introdução, né, a esse tema, né, tão importante. É o nosso primeiro tópico, subtópico, perdão, que a gente vai conversar nessa aula, né, identificando e fortalecendo as emoções positivas. Pois bem, né, as emoções positivas promovem uma sensação de bem-estar, né, tanto em termos psicológicos quanto em termos físicos. E resiliência, né, ambas importantes durante o tratamento e depois que o tratamento terminou, quando a gente libera o paciente e consegue identificar, né, que o paciente ele consegue se manter funcional, né, sem a ajuda, né, dos psicoterapeutas. Essa é a intenção desse projeto, né, desse trabalho, torná-los independentes, né, digamos assim, e que o paciente consiga ser cada vez mais funcional. Quando o paciente tem uma emoção negativa, ele frequentemente restringe sua atenção e experimenta hesitação autonômica. Perdão. Emoções positivas ampliam sua atenção, cognições e tendências comportamentais e diminuem sua hesitação. Recordar lembranças positivas como lidou com dificuldades no passado permite que o paciente, né, enfrente melhor o presente. Você trabalhará ativamente para identificar e aumentar as emoções positivas do paciente na sessão e durante a sessão. Como é que a gente faz isso? Primeiro, né, discutindo seus interesses, acontecimentos positivos que ocorreram durante a semana e lembranças positivas, criando planos de ação que visam a intensificação das emoções positivas, como, por exemplo, engajando-se em atividades sociais, prazerosas, significativas e produtivas,
e sempre dando o crédito a si mesmo. E, por fim, né, ajudando o paciente a tirar conclusões adaptativas sobre suas experiências. Por exemplo, perguntando, né, o que essa experiência lhe mostra, né, e, né, o que diz a esse respeito o fato de você ter feito isso. Também é útil, né, fazer o paciente especificar suas emoções positivas, perguntando como você se sentiu quando fez isso, como você se sentiu depois de ter feito essa atividade. Essas duas perguntas são extremamente importantes para a gente começar a entender, né, as situações que o paciente traz. Muitos pacientes têm um vocabulário limitado para as emoções positivas. Pedir-lhes que identifiquem todas as emoções positivas que experimentaram em uma situação pode aumentar sua habilidade de nomear as emoções e também melhorar seu humor, sobretudo, né, se você lhe der a lista que será mostrada, né, nos próximos slides. Eu trouxe algumas emoções positivas e emoções negativas que a gente vai trazer aqui para vocês, como exemplo. Né? Caso a lista seja uma sobrecarga para o paciente, reduza ou apresente uma múltipla escolha. Né? Quando um amigo finalmente ligou, você se sentiu feliz, aliviado, grato. Né? Quando viu seu neto marcar um gol, por exemplo, né? Você se sentiu feliz, orgulhoso, né? Entusiasmado. Todas essas palavras, né, que eu falei aqui agora, são emoções, né? São emoções positivas, né? Exemplos de emoções que são positivas. Para aumentar a força das suas emoções positivas na sessão, peça que o paciente imagine a situação como se ela estivesse acontecendo agora, né? E veja se ele consegue vivenciar novamente essas emoções. Próximo tópico, né, da aula que a gente vai conversar um pouquinho sobre hoje, né, nomeando as emoções negativas. Pois bem, né, quando o paciente tem dificuldades para identificar suas emoções negativas, você pode lhe oferecer uma múltipla escolha curta. Né? Por exemplo, né, você estava se sentindo feliz, triste, ansioso, com raiva. Ele também pode consultar uma lista de emoções negativas. Se o paciente ainda tiver dificuldades para diferenciar suas emoções negativas, você pode ajudá-lo a criar um quadro. Né? Você pedirá que o paciente liste suas situações atuais ou prévias, né, em que se sentiu uma emoção particular. Aqui eu trouxe, né, alguns exemplos de emoções positivas, como por exemplo, reconhecido, ousado, afetuoso, aceito, alegre, agradável, impressionável, divertido, compreensivo, maravilhoso, benevolente, abençoado, corajoso, calmo, animado, confiante, né, contente, que foram alguns exemplos, né, são alguns, trouxe inclusive bastante, né, que aí se vocês quiserem, né, que compartilhe esse material com vocês para vocês terem essas emoções aí, esses exemplos de emoções positivas, pode mandar lá na descrição, né, nos comentários desse vídeo, ou então no e-mail, né, que eu vou disponibilizar aí no final dos slides, que eu compartilho com vocês, certo? Bom, aqui alguns exemplos, né, de emoções negativas, como por exemplo, triste, abalado, solitário, infeliz, deprimido, ansioso, preocupado, receoso, assustado, tenso, né, com medo, desconfiado, estressado, inseguro, em pânico, com raiva, furioso, irritado, incomodado, frustrado, incompreendido, perdão, ressentido, né, entre outros. Aí, né, classificando os graus das emoções no nosso próximo subtópico. Né? Pois bem, algumas vezes, né, você pedirá que o paciente não somente identifique sua emoção, mas também quantifique o grau da emoção que está experimentando. Por exemplo, avaliar a intensidade com que o paciente sente uma determinada emoção antes e depois de uma intervenção terapêutica o ajuda a decidir se usa intervenções adicionais, de modo que você pode evitar passar prematuramente, né, para outra cognição o problema.
Ou então você pode ocorrer o oposto, né? Você continuar a discutir, né, uma cognição, um problema, não percebendo que o paciente não está mais angustiado com esse problema. Né? Por fim, né, avaliar a intensidade de uma emoção em uma situação particular ajuda você, né, e o paciente a determinar a tal situação, se tal situação, por exemplo, justifica, né, uma análise mais aprofundada, né, dentro desse setting terapêutico. Né? Isso aí ajuda também a acelerar o processo, né? Que a gente tem algumas pautas, né, dentro da nossa avaliação, da primeira sessão, a gente planeja junto com o paciente alguns tópicos, né, subtópicos que a gente vai, que são etapas, né, o psicoterapeuta ele planeja trabalhar com o seu paciente para chegar né, ao seu ao objetivo final do paciente. Né? Então, se a gente perde muito tempo, digamos assim, né, com essa emoção, que a gente começa a observar que não seja necessário nessa investida maior, né, então a gente perde tempo, né, a gente não consegue passar para próximos tópicos. Né, então, isso aí, em consequência, né, isso aí vai atrasar, né, o planejamento, atrasar a evolução do paciente dentro desse setting terapêutico. Né? Por isso é importante aí o psicólogo estar sempre atento, né, o profissional sempre atento para nessa situação. Né? Pois bem, né, pode ser menos útil, né, discutir uma situação menos carregada emocionalmente do que mais angustiante para o paciente, né, quando as crenças importantes podem ser pode ter sido ativadas. Né? A maioria dos pacientes aprende a julgar a intensidade de uma emoção com relativa facilidade. O próximo tópico, né, que a gente vai conversar hoje, né, nessa aula, né, é diferenciando, né, pensamentos automáticos de emoções. Isso é muito importante, porque geralmente os pacientes se confundem, né, os pensamentos automáticos com emoções. Os pacientes ele fala de emoções na frente quando o psicólogo está querendo saber dos seus pensamentos automáticos. Né? Então, é importante a gente diferenciar, né, o pensamento automático da emoção. Né? O pensamento é a ação, é o que veio na cabeça, é o que você pensou na hora do que aconteceu, essa situação, problema, né? Como a gente também já conversou, né, durante na aula de avaliação, não, perdão, identificação dos pensamentos automáticos, também na conceitualização cognitiva. Né? Eu sugiro que vocês, antes dessa aula, né, prestem atenção, né, assistam, né, principalmente a aula de conceitualização cognitiva, que vai ficar mais fácil quando você chegar nessa aula de emoções, de entender esses slides. Né? Pois bem, é importante que os pacientes reconheçam no meio suas emoções negativas ou positivas, né? Vai depender da situação, sobretudo quando elas representam um obstáculo para dar aos passos necessários em direção aos seus objetivos. Né? Não queremos eliminar uma emoção negativa. As emoções negativas fazem parte de uma função, né, tanto quanto de uma dor física, né, frequentemente nós alertando para problemas potenciais aos quais precisamos dar atenção. Mas queremos reduzir ao máximo, né, quando a gente puder, né, e ser funcional para o paciente. Né, emoção negativa excessiva. Não avaliamos desafios ou testamos as emoções dos pacientes. Em vez disso, reconhecemos, empatizamos e validamos suas emoções. Né? E então, colaborativamente, decidimos se avaliamos as cognições que originaram seu sofrimento ou se
intervimos de outra maneira, como uma solução de problemas, voltando a atenção para outra coisa, aceitando a emoção negativa usando até outras técnicas de regulação emocional. Você não vai discutir todas as situações que o paciente se sentir disfórico, mas utilizará a sua conceitualização do paciente para colaborativamente decidir que situações são mais importantes de abordar, em que objetivos trabalhar e em que obstáculos podem se colocar no caminho. Com frequência, os maiores obstáculos são associados a altos níveis de estresse ou disfunção. No começo do tratamento, muitos pacientes não entendem claramente a diferença entre seus pensamentos e suas emoções. Você, de forma contínua e sutil, ajuda o paciente a ver suas experiências através do modelo cognitivo. Quando o paciente descreve um problema, um obstáculo, faça perguntas para organizar o material em categorias do modelo cognitivo: situação, pensamento automático e reação. A reação sempre é uma emoção, comportamento e resposta fisiológica. Dentro do modelo aí da conceitualização, do modelo de um pensamento, da avaliação do pensamento automático, sempre vem primeiro situação. Dentro dessa situação você tem a decodificação, as crenças centrais. Nessas crenças centrais dá um pensamento automático, que é a decodificação dessa situação, depois vem um pensamento automático. O pensamento automático vem a resposta desse processo, dessa decodificação dessa situação, vem uma reação, que a reação é uma emoção, sempre tem uma emoção, e essa emoção interfere num comportamento, uma resposta junto com a resposta fisiológica. Uma razão para que os pacientes confundam pensamentos e emoções é que eles algumas vezes usam a palavra sentir, para indicar uma emoção. Eu me sinto ansioso, por exemplo. Algumas vezes usam a palavra sentir quando relatam uma cognição. Sentir como se não pudesse fazer isso. Me senti um fracasso ou me senti sem valor. Exemplos aí que eu trouxe para vocês para começar a entender esse processo. Nesses momentos, com base no fluxo da sessão e de seus objetivos e da força de sua colaboração, você pode decidir. Primeiro, ignorar a confusão. Segundo, abordá-la na hora, de forma sutil ou explícita. Ou, por fim, abordá-la posteriormente. Vai depender muito de como essa situação vai lhe apresentar a vocês. Se tem uma situação que você identifica e acha importante, mas para o paciente é um desconforto muito grande e pode atrapalhar na sua aliança terapêutica, é melhor você abordá-lo, não fazer, conversar com o paciente, mostrar a importância. E se o paciente, mesmo mostrando essa importância, se sentir desconfortável, não faz. Vai atrapalhar a aliança, não faz. Tá? Ou então procura outros meios para chegar no seu objetivo. Tá certo? É muito importante a gente também ler o paciente, observar nessas situações, onde a gente planeja uma situação, vê, identifica que essa emoção pode ser desconfortável e muito importante de abordá-lo nesse momento, dentro desse setting terapêutico, mas que para a gente trabalhar com isso vai mobilizar muito o paciente e acabar atrapalhando esse setting, essa aliança terapêutica. A gente é melhor a gente não trabalhar com isso, tá? A gente sempre tem que ficar aí em observação,
observando as reações dos seus pacientes. Próximo tópico, né, que eu trouxe para vocês desse tema, que é combinando, né, o conteúdo dos pensamentos automáticos com as emoções. O que isso quer dizer? Né? Você continuamente conceitualiza os problemas do paciente e os obstáculos que interferem na realização dos objetivos. Você tenta entender sua experiência e o ponto de vista com suas crenças subjacentes dão origem a pensamentos automáticos específicos de uma situação específica, influenciando suas emoções e comportamento. A conexão entre os pensamentos, a emoção e o comportamento do paciente deve fazer sentido. Você irá investigar quando ele relatar uma emoção que não parece combinar com o conteúdo dos seus pensamentos automáticos. Próxima tópico que a gente vai conversar é aumentando a emoção negativa. Algumas técnicas são na verdade, concebidas para aumentar o afeto negativo. Isso é importante quando o paciente precisa obter maior acesso aos seus pensamentos, mudar suas cognições do nível emocional, aprender que emoções não são perigosas, às vezes são protetivos, e, por fim, né, examinar as desvantagens ou consequências de algum comportamento mal adaptativo. Você pode usar o imaginário, exposição ou foco das sensações somáticas para aumentar a intensidade de uma emoção negativa do paciente. O próximo tópico que a gente vai conversar, né, nessa aula de hoje é testando as crenças sobre as emoções negativas. O que isso quer dizer? Né? Alguns pacientes possuem crenças disfuncionais sobre a experiência de uma emoção, conforme ilustrado com Maria, por exemplo. Né? No exemplo a seguir. Antes de darmos continuação, né, nesse exemplo, é importante frisar, né, que todos nós temos crenças disfuncionais. Né? Isso é normal do ser humano. Né? Mas a gente sabe lidar, né, para não torná-los aí, comportamento disfuncional. Né? Impedir com que a gente consiga, né, viver, né, a nossa vida e superá-los, né, os obstáculos que podem surgir no caminho. Tá? Pois bem, aí trazendo exemplo, o paciente, né, fala: acabei não telefonando para minha mãe nesse fim de semana. Com isso, a psicoterapeuta pergunta: qual foi o obstáculo que atrapalhou, né, de você estar ligando para sua mãe? O paciente responde: não sei, acho que fiquei nervoso. Com isso, a psicoterapeuta pergunta: você fez alguma previsão sobre o que aconteceria caso ligasse? O paciente responde: só pensei que eu ficaria muito incomodado. A psicoterapeuta pergunta novamente: então, o que poderia acontecer? O paciente responde: tive medo de não conseguir aguentar. Se ela me deixasse perturbada, eu poderia começar a chorar e não pararia mais. Com Maria, né, alguns pacientes acreditam que as emoções negativas são perigosas, como, por exemplo, se eu ficar perturbada, tudo vai ficar cada vez pior. E não vou conseguir suportar, vou perder o controle, isso nunca vai passar, ou vou acabar no hospital. É importante a gente ter acesso a essas emoções negativas, ter emoções negativas dentro do nosso processo, para a gente conseguir entender que a gente pode superá-las, né? A gente ter repertório cognitivo para tudo bem, essa é uma emoção negativa, mas vamos superá-las. Eu tenho um repertório cognitivo para driblar essa situação e ter um comportamento, ter uma resposta mais funcional. Né? Digamos assim, essa é a importância, né?
a funcionalidade, digamos assim, né, para essas emoções negativas. A gente ter emoções negativas na nossa vida. Esse tipo de crenças, né, podem interferir no trabalho em busca de seus objetivos. O paciente, né, pode evitar situações em que prevê que ficará abalado. Ele pode evitar falar a respeito ou até mesmo pensar em problemas estressantes. Né? Quando o paciente tem cognições disfuncionais sobre experimentar emoção negativa, ele pode não fazer muito progresso, né, no tratamento. Você pode utilizar técnicas padrão de reestruturação cognitiva para ajudar o paciente a avaliar suas crenças. Realizar um experimento comportamental usando multifunções é especialmente efetivo. Quando o paciente consegue se desligar de um processo de pensamento com preocupação, você pode guiá-lo, né, na mudança das suas cognições de a preocupação incontrolável para posso escolher me desligar da preocupação quando notar que ela começou. Próximo tópico que a gente vai conversar um pouquinho nessa aula, né, é técnicas para regular suas emoções. Como a gente faz, né, para regular essas emoções? Pois bem, né, ao longo das aulas, né, você aprenderá técnicas para ajudar os pacientes a regularem suas emoções, como por exemplo, solucionando problemas, avaliando e respondendo aos pensamentos negativos, engajando-se e estando plenamente consciente das atividades sociais prazerosas ou produtivas, exercitando-se, né, aceitando as emoções negativas sem críticas, usando midfulness para se desligar de pensamentos perturbadores, fazendo relaxamento, imaginação guiada ou exercícios respiratórios, engajando-se em atividades tranquilizadoras, como caminhar na natureza, tomar um banho, abraçar outra pessoa, um animal de estimação, ouvir música suave, né? E por fim, né, focando nos próprios pontos fortes e qualidades positivas, e dando, né, o crédito a si mesmo. Em linha, né, 2015, né, você pode encontrar uma extensa descrição das técnicas de regulação emocional e tolerância do estresse, né, mais técnicas e metáforas úteis para ajudar o paciente a aceitar a emoção negativa podem ser encontradas, né, em outras obras aí, né, que é de colaboradores. Sugiro, né, que vocês leiam, né, essas duas obras para começar a entender sobre esse processo. E por fim, né, a gente encerra a nossa aula, né, resumindo, né, a nossa aula de hoje. Né, as reações emocionais sempre fazem sentido, considerando-se, né, o que o indivíduo está pensando. Né, você irá procurar promover emoções positivas dentro e fora das sessões. Quando os pacientes expressam emoção negativa significativa, você irá conceitualizar de acordo com o modelo cognitivo e frequentemente abordará as cognições associadas. Alguns pacientes precisam, né, modificar suas crenças disfuncionais sobre experimentar emoção negativa. É importante que o paciente diferencie entre seus pensamentos e suas emoções e entre as diferentes emoções. Somos empáticos com as emoções do paciente e não as avaliamos, né? Quando é preciso, ajudamos a aceitar suas emoções negativas sem críticas. Inúmeras técnicas ajudam o paciente a regular essas emoções, né, negativas e, quando necessário, desenvolvemos a tolerância a elas. Né? Agora, para encerrar essa aula, deixo aí uma pergunta para sua reflexão. Né? Fiquem à vontade, se quiserem responder, né? Perdão. Nos comentários desse vídeo. Né? Ou à vontade aí para ficar refletindo. Né? Qual o papel das emoções de desempenho no tratamento da TCC? E aí eu deixo meu e-mail, né, para, caso vocês queiram também entrar em contato comigo para tirar dúvidas, sugestões, problemas, curiosidades, né, de vídeos que vocês queiram que eu traga, né, fiquem à vontade para mandar, que eu estarei aí à sua disposição, né, para ajudá-los da melhor forma possível. Né?
Espero que vocês, né, tenham gostado desse vídeo, tenham entendido um pouquinho sobre as emoções, né, sobre a importância de a gente estar sempre trabalhando as emoções dos seus pacientes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido, né? E, no mais, né, espero vocês aí no próximo vídeo, certo? Um abraço, fui.